Grande abraço para você que está acompanhando no nosso canal do Grupo Espírita Mensageiros, nosso estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo. Que as bênçãos de Deus possam ser infinitas sobre todos nós que estamos ligados nessa corrente de amor neste momento e que possamos todos juntos receber as bênçãos, as energias de paz, de refazimento, de equilíbrio emanadas do plano superior e que alcança agora a nós, o nosso lar, a nossa família, todo o nosso país, o nosso planeta, que passa por um momento tão difícil, de tanta dificuldade e de desafio tão grande. Desafio esse que será superado pelo esforço e união de toda a humanidade, amparados, acolhidos e orientados pela espiritualidade trabalhadora no bem. Que as bênçãos do mais alto possam nos alcançar, nos fortalecer, nos amparar e nos iluminar nessa nossa conversa, neste nosso encontro virtual, realizado através do canal do Grupo Espírita Mensageiros. Que as bênçãos de Deus possam se fazer presentes em nossa vida, hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre a cada semana um estudo diferente sendo trazido, para que a gente possa refletir, para que a gente possa buscar o nosso crescimento, a nossa melhora íntima, que é o objetivo de todos nós que estamos aqui nesse planeta, né? Nos tornarmos espíritos melhores, né? Estarmos na matéria para nos desmaterializar. É esse o nosso desafio. E para a gente conversar hoje, né, eu separei um item do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Amar ao próximo como a si mesmo. E aí, Jesus vem trazer para a gente, nos evangelhos de Marcos, do Evangelho de Mateus, a mensagem, né, que ficou clara para nós. Que, perguntado, né, qual o maior mandamento, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todo o seu espírito. E ele completou: e o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus sentencia, né? Toda lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Ou seja, tudo o que a gente precisa fazer para ser um bom cristão está contido nesses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, esse é o ponto que nós precisamos exercitar. E dentro desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, tem lá a lei do amor. E eu vou trazer uma mensagem do Espírito Sanson. Ele era um espírito, né, enquanto encarnado, na França, participou do movimento espírita na França, lá em Paris, junto com Kardec, na Sociedade de Estudos Espíritas. Ele foi um membro ativo da doutrina espírita no nascimento do espiritismo, lá em Paris, na França, nos anos 1800. Então, é um companheiro de Kardec que desencarnou e que depois trouxe essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele, inclusive, é citado na Revista Espírita com uma invocação do seu espírito após o seu desencarne para falar um pouco, como esclarecido e estudioso que era da doutrina espírita, como foi o seu desenlace do plano físico para o mundo espiritual. Então, quem tiver oportunidade, tiver a Revista Espírita em casa, ou quiser pesquisar, né, porque hoje a gente consegue pesquisar aí tudo através da internet, você vai encontrar esse diálogo do espírito Sanson após o seu desencarne, relatado na Revista Espírita por Allan Kardec. Mas nesta mensagem, o espírito vem falar para a gente sobre a lei do amor, né? A lei do amor que nós precisamos
tirar do contexto que nós geralmente temos do amor. Quando falamos em amor, geralmente a gente pensa em algum tipo de relação. Relação marido e mulher, relação pai e filho, relação entre irmãos, né? Nós queremos sempre, de uma forma tangível, que a gente consiga entender, exemplificar o que é amor e sempre voltado para relacionamento. E não da forma como João, evangelista, no seu evangelho diz, Deus é amor. Ele não falou assim, ó, Deus também ama. Ele não falou assim, ó, Deus vos ama como um pai. Deus vos ama como um irmão mais velho. Nada disso. Ele disse assim, ó, Deus é amor. Então, na sua essência, Deus é amor. Tudo que Deus criou é um ato de amor. E se nós fomos criados por Deus, e como nos diz o Evangelho, como nos diz Jesus, nós temos a centelha divina dentro de nós, então nós também temos amor dentro de nós. O amor verdadeiro, o amor puro, como também disse, né, o Chico Xavier, o amor, amar sem esperar nada em troca, sem esperar ser amado, sem esperar ser reconhecido, amar por amar. Então é esse amor que nós temos que buscar. Mas como a gente pode fazer isso? Né? Primeiro, você se ama? Você consegue conviver com tudo que você construiu da sua história? Ou você vive se culpando, se julgando, se condenando? Você é uma pessoa que se alimenta com seus pensamentos? Ou você se envenena com seus pensamentos? Qual a qualidade daquilo que você vibra? Você vibra amor? Ou vibra preocupação, medo, raiva, ódio, orgulho, egoísmo? Principalmente nessa época que o nosso planeta está vivendo, né, nesse coronavírus, nós temos tido, enquanto humanidade, a oportunidade de termos experiências belíssimas de doação, de amor, mas também experiências horrendas de egoísmo, de orgulho e principalmente de vaidades. O que nós temos acompanhado, em especial no Brasil, são guerras de egos, acima do bem de qualquer um, acima de qualquer outro bem, um bem maior do nosso país, da nossa população, dos estados, das cidades. Então, é o momento da gente olhar para dentro de nós e saber, eu me enveneno ou me nutro com os meus pensamentos? Como eu tenho vivido? E aí a gente vai então para a mensagem do Espírito Sanson, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 10. Ele começa com a seguinte citação. Meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, amai bastante, a fim de serdes amados. Amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou, antes, praticando esta sábia máxima de amar bastante, vocês serão elevados de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso à terra. Ou seja, antes do nosso desencarne, se nós praticarmos o amor, amarmos bastante, nós teremos nos espiritualizado. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem à aspiração da vossa alma, também deveis vos elevar bastante alto, para julgar as estreitezas da matéria e não condenar vosso próximo, antes de terdes dirigido vosso pensamento até Deus. Ou seja, nós temos que amar bastante. O amor vai nos proporcionar nos desmaterializarmos. O amor vai nos proporcionar olhar o nosso irmão
como um ser em evolução, como nós somos. A olhar a cada um da humanidade terrestre como um ser evolutivo, que teve os seus erros, que tem os seus acertos, os seus méritos, e que está na sua caminhada evolutiva. Alguns já numa caminhada mais adiantada, outros numa caminhada mais lenta, mas todos caminhamos rumo à evolução. Alguns permanecerão no planeta Terra após a sua transição, outros já estão indo para outros orbes mais elevados ou mais primitivos, buscando o seu melhoramento e o compromisso de auxiliar o desenvolvimento da onde estão indo, independente do seu grau evolutivo e o planeta que está indo. Então, partindo desse princípio, nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso planeta. No momento de medo, de incertezas, de dúvidas, de preocupações, né, de desemprego e de tantas dificuldades que nós estamos vendo causada por imprudência nossa através de um vírus, nós temos a obrigação, enquanto cristãos, de vibrar o amor, de nos socorrermos na presença desse Deus amoroso, nos socorremos através das preces, dos pensamentos positivos, dos pensamentos de elevação, em buscar a nossa evolução espiritual e, dessa forma, vibrarmos na sintonia do amor. Vibrarmos na sintonia da paz, da fé, da perseverança. Para que a gente possa fazer uma corrente energética no nosso planeta de reconstrução, de elevação, e não de energias do medo, energias de angústia, de orgulho, e sim energias de paz, energias que possam ajudar na pacificação da humanidade, no aclaramento das ideias, no auxílio energético com boas vibrações e boas energias aos profissionais médicos, aos enfermeiros, a tantos outros profissionais que estão na linha de frente, trabalhando, cuidando dos adoentados, cuidando das cidades, cuidando dos ambientes, estão na linha de frente, estão expostos. Também possamos mandar energias positivas para os pesquisadores, para aqueles que estão em busca de um tratamento, de uma vacina, de um medicamento, dos governantes de países, de estados, de cidades, para que eles possam ter a inspiração divina, para que eles possam estar abertos a receber auxílio do mais alto, a receber a inspiração dos espíritos trabalhadores no bem. Então, nós, enquanto cristãos, temos essa obrigação de pacificarmos, primeiro, o nosso coração. Depois, espalharmos essa paz presente no nosso coração entre os nossos familiares, aqueles que convivem conosco em nossa casa. Levarmos essa paz onde pudermos, através dos meios que nos são possíveis. Hoje, a tecnologia nos permite, como estamos tendo esse contato através da tecnologia, todos nós temos essa obrigação de levar a paz que estamos buscando no nosso coração, mesmo que sejam imperfeitas, mesmo que sejam momentos de amor e de paz, isso é importante para criarmos essa onda que vai se espalhando, que vai atingindo cada vez mais corações, mais pessoas, e essa vibração do planeta possa se elevar. Então, isso é o que o Espírito Sanson vem nos pedir. Amai bastante a todo momento. E ele continua. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, é ser probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queríamos que fizessem a nós mesmos, para fazer aos outros aquilo que nós procuramos para nós. É procurar ao redor de nós o sentido íntimo de todas as dores que oprimem todos os nossos irmãos, para abrandar essas dores. É encarar a grande família humana como sendo uma só, porque essa família nós a encontraremos em um certo período em mundos mais avançados,
E os espíritos que compõem essa família são, como nós, filhos de Deus, destinados a se elevarem até o infinito. É por isso que nós não podemos recusar aos nossos irmãos o que Deus nos deu livremente. Visto que a nosso turno, estaríamos bem contentes se os irmãos nos dessem aquilo que nós necessitamos. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor e toda justiça. Esse parágrafo em especial, ele vem muito de encontro com o momento que nós estamos vivendo hoje na humanidade. Quem pode, ajuda quem está passando dificuldade. Não é só com dinheiro, gente, não é só com bem material. Tem pessoas que estão desesperadas por conta da doença. Ficam ligadas 24 horas por dia em notícias, falando a todo momento dessa doença, com números, com mortes, com covas abertas, com caixões empilhados. As pessoas estão surtando. As pessoas estão passando por dificuldades psicológicas muito grandes durante essa pandemia. Elas estão desequilibradas. Então, vamos fazer ao nosso irmão o que gostaríamos que fizessem conosco. Nos nossos momentos de dor e de angústia, a palavra amiga, às vezes um ouvido para a gente poder desabafar, é isso que nós podemos oferecer para as pessoas que estão passando por esse momento. Se eu tenho condições de auxiliar financeiramente, com uma cesta básica, com um leite, com uma ajuda, faça. Nós estamos vendo isso em vários locais do mundo. Pessoas se mobilizando para auxiliar quem precisa. Aqui em São Sebastião do Paraíso não é diferente, em Minas Gerais, no Brasil, no mundo todo. Quem pode e tem essa consciência está ajudando. Então o que nós precisamos? Despertar a nossa consciência. Nós temos que fazer aquilo que está ao meu alcance, ao nosso alcance. O que eu posso fazer? Doar uma cesta básica? Ouvir o irmão em desespero? Dar um conselho, uma palavra de consolo, de amparo, de acolhimento para quem está desesperado? Agora que nós estamos começando a ter casos mais frequentes aqui na nossa região, mas até então nós estávamos acompanhando isso um pouco à distância. Nos grandes centros, sim, São Paulo, Manaus, nossos irmãos de Manaus estão passando por uma provação muito grande, e tantas outras cidades, né, no Nordeste, no Sudeste. Nós estamos acompanhando isso. E agora isso está chegando mais forte aqui na nossa região. Então é hora da gente estar, primeiro, informado, e segundo, confiantes em Deus, mas fazendo a nossa parte. Não é jogar em Deus e falar assim, Deus está me protegendo, e não tomar os cuidados que você também precisa tomar. Não é isso. Cuide de você. Lave as mãos, use máscara. Se você puder fazer o isolamento social, faça. Se você não puder, tem que trabalhar, faça com os cuidados necessários, com máscara, desinfetando a mão, evitando colocar a mão no rosto. Chegando em casa, tome os cuidados necessários com as suas roupas, com seus calçados. Faça a sua parte, mas confiando em Deus. E esse é o momento também, gente, de nós termos amor e empatia pelos nossos irmãos. Nós estamos, infelizmente, no Brasil, vendo duas correntes, aqueles que defendem o isolamento e aqueles que querem a volta da normalidade. E aí a gente precisa olhar os dois lados. Os nossos irmãos que estão defendendo o isolamento social são aqueles que estão amedrontados com as doenças, têm preocupação dentro de casa, às vezes cuida de um parente adoentado, acamado, às vezes são pessoas com a idade avançada, que é o grupo de risco dessa doença. Então essas pessoas estão olhando para cuidado da saúde. E do outro ponto, nós temos o Brasil, vivia já um momento de retomada econômica, de muito desemprego, então as pessoas foram se adaptando. Muitas abriram um pequeno negócio, uma microempresa, um microempreendedor individual e dependiam do movimento da sociedade para sustentar a sua casa. E de repente, com o isolamento, né, essa pandemia, a sua renda caiu. As pessoas também estão preocupadas, querem voltar a trabalhar, querem voltar a ter o seu dinheiro, né, movimentar o seu negócio. Então, nós precisamos olhar os dois lados.
e precisamos seguir com equilíbrio. Se você pode ficar isolado, fique. Se você precisa trabalhar, trabalhe com os cuidados necessários, né? A economia do Brasil já está sendo reaberta aos poucos e não vai melhorar de um dia para o outro, né? Será um processo de reconstrução. Então nós temos que ter o amor, a empatia neste momento, nos colocarmos no lugar do próximo, né? Saber que cada um tem as suas dificuldades e fazer o nosso cuidado pessoal, né? Não julgar o nosso irmão, mas procurar saber que nós temos que fazer a nossa parte, né? E esse parágrafo aqui trazido pelo Samson, ele conta muito isso para nós, né? Nós temos que olhar o mundo como um todo. O planeta Terra é uma humanidade só. E esse vírus mostrou isso, né? O que se faz lá no Japão, na China, que foi onde iniciou esse vírus, refletiu no mundo todo. Da mesma forma que algum vírus aqui no Brasil poderia atingir o planeta todo. Hoje a velocidade da informação, né, o acesso das pessoas a várias partes do mundo ficou muito facilitado. Então isso também contribui para a propagação dessa doença e até de desinformação, informação desencontrada, informação falsa, que infelizmente ainda existe. Então este é o momento de nós olharmos para dentro de nós e saber que aquilo que eu faço aqui dentro, que pode dar paz ao meu coração, pode refletir no meu irmão lá do outro lado do mundo, porque essa energia vai ressonando e pode chegar até esses corações aflitos. Então nós temos que ter essa consciência. Nós somos uma única humanidade em Cristo, todos criados por Deus, que temos essa centelha do amor dentro de cada um de nós. O Samson continua: crede que essas sábias palavras, amai bastante para seres amados, caminharão. Elas serão revolucionárias e seguirão um caminho fixo, invariável. O amor é invariável. Ele tem o seu caminho e vai atingir a todos nós. Mas já tendes ganho, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que vocês foram há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre liberdade e fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderem entrar em vosso cérebro agora. Lembrando, gente, que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele foi lançado por Allan Kardec em 1861, né, ou seja, há 139 anos. 149 anos, perdão. E aí, nós estamos falando aqui, né, o Samson está falando do momento da Revolução Francesa, 100 anos antes, né, que aqueles espíritos que não aceitaram os princípios da fraternidade e igualdade já estão aceitando, estão tendo contato com a doutrina espírita. E que nos próximos 100 anos, ou seja, 1961, as ideias espíritas já estariam mais difundidas, como realmente aconteceu, em especial no Brasil, pelo trabalho do Chico Xavier. E daqui 100 anos estaremos muito mais evoluídos, né? Partindo do princípio que nós temos buscado, a partir dos ensinamentos espíritas, o nosso melhoramento íntimo. O nosso conceito em sermos um pouco melhor a cada dia, né? Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, psicografado pelo Chico Xavier, ele nos diz lá no comecinho do livro, numa das primeiras mensagens, num dos primeiros estudos, que ele diz assim, ó, o dever, ele deve suplantar a obrigação, né? Aquilo que a gente faz deve suplantar a obrigação e o dever. Só aí ele vai se tornar um ato de amor. Ou seja, se eu trabalho numa casa espírita, se eu frequento uma igreja evangélica, se eu frequento uma igreja católica, os movimentos católicos, e enxergo as minhas atividades na casa espírita, na igreja evangélica, na igreja católica, num templo budista, numa umbanda, enfim, qualquer que for a minha denominação religiosa. Se eu encaro as minhas atividades, o meu tempo que eu participo, aquilo que eu faço, né, em benefício das outras pessoas, os estudos que eu participo, as reuniões que eu frequento, se eu olho aquilo como um dever, né, eu preciso melhorar.
Eu preciso olhar aquilo, suplantar aquilo, numa forma que aquilo não seja olhado por mim como uma obrigação, mas sim como um prazer, como uma coisa prazerosa. Participar das reuniões, dos cultos, das missas, ajudar nos movimentos que cada religião tem, dos estudos, ajudar o próximo. Isso tem que deixar de ter a sensação de ser uma obrigação e ser uma coisa natural. Só aí nós estaremos fazendo aquilo com amor. E o amor, gente, como eu disse, não é apenas uma relação conjugal, uma relação de troca. Ah, eu te amo, você me ama. Ah, eu não gosto daquela pessoa porque ela me decepcionou. Ah, eu nunca mais vou amar ninguém porque eu tive uma decepção amorosa. Isso não é amor. Isso é orgulho, isso é egoísmo, né? O amor é a gente fazer tudo que a gente pode com a nossa total dedicação. Plantar uma árvore é amor. Fazer o nosso trabalho com dedicação, com empenho, é um ato de amor. Ouvir um irmão necessitado é um ato de amor muito grande. Então, tudo isso é amor. E aos poucos nós vamos entendendo isso, superando as nossas limitações e colocando esse amor em prática. É isso que nós precisamos fazer. E o Samson também, ele conclui: hoje o movimento espírita deu um grande passo. Vede com que rapidez as ideias de justiça e renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas por parte mediana do mundo inteligente. É porque essas ideias respondem a tudo o que há de divino em nós. As ideias espíritas trazidas pela doutrina espírita, trazidas por Jesus, elas vêm de encontro com Deus que existe dentro de nós e que Jesus disse, né? Vós sois deuses, né? E é que estáis preparados agora para uma sementeira fecunda. A do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias do progresso, e como tudo se encadeia sobre o dedo de Deus, o Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta, nessa troca universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do nosso planeta e irão se reunir para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem escrito no Livro dos Espíritos, produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação dessa máxima bem compreendida: amai bastante, a fim de serdes amados. Então, amai bastante, a fim de serdes amados, porque desta forma nós estaremos contribuindo com Deus na construção, como disse o Espírito Sansão, dessa união de esforços entre todos nós humanos, entre todos nós membros da humanidade terrestre, para que os preceitos de Jesus, de Deus, sejam então integrados ao nosso dia a dia, ao nosso viver, à nossa rotina. Só assim nós estaremos contribuindo com Deus neste momento de tanta necessidade de nós, espíritos encarnados, nos socorrermos, buscarmos apoio em nós mesmos para, como eu disse, aumentar essa onda, né, de paz, de amor, de fé e confiança em Deus, para que a gente eleve a nossa vibração, da nossa família, daquele meio onde a gente pode atuar, e que isso se multiplique. Esse é um desafio que nós temos agora, o de amar. Amar sem esperar nada em troca. Amar com total desinteresse, sem esperar ser amado. Amar por amar, como nos disse o nosso grande Chico Xavier. Então, vamos colocar esses preceitos em prática. Vamos começar? Confiando em Deus, sabendo que nós temos o amor dentro de nós, por sermos obra e criação de Deus. E Jesus já nos disse: vós sois deuses.
o reino de Deus está dentro de vós. Deixai brilhar a vossa luz. É isso que nós temos que fazer. Vamos fazer essa luz que nós temos aqui resplandecer, brilhar, e como uma luz suave, de paz, de refazimento, possamos alcançar todos os nossos irmãos que necessitam do amparo, do auxílio, do acolhimento, das boas vibrações e boas mensagens dos Espíritos trabalhadores no bem, para que a gente possa fazer essa permuta, e essa abertura. Estarmos vibrando positivamente e abertos a boas mensagens, intuições e energias vindas do mais alto. Aí nós restabeleceremos essa corrente, essa via de mão dupla do emitir e receber. Aí nós entraremos neste círculo virtuoso de energias de paz, de refazimento, de equilíbrio, emanando essa paz, recebendo essa paz, vibrando para que o nosso planeta possa, enfim, enfrentar esse momento tão difícil e essas dificuldades que estão se apresentando para todos nós humanos. Façamos a nossa parte enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, enquanto estudiosos da doutrina espírita, buscando o nosso crescimento e aperfeiçoamento. E lembremos do exemplo do mestre Nazareno. Jesus, em nenhum momento, revidou qualquer ataque, qualquer humilhação, e após o seu desencarne na cruz, ele não nos abandonou, pelo contrário, ele retornou para continuar nos iluminando, nos acolhendo e nos auxiliando. Essa é a prova maior de amor que nós temos que seguir. E que as bênçãos do mais alto possam se fazer constantes em nossa vida, em nossa caminhada terrena. Que tenhamos a paz, o amor necessário para termos a confiança de que Deus está ao nosso lado, que Jesus, Maria de Nazaré, todos os espíritos trabalhadores no bem, e em especial Ismael, governador espiritual do nosso país, a equipe de trabalhadores de Dr. Bezerra de Menezes, chegando a todos os locais de dor e sofrimento no nosso Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso planeta. E que as bênçãos misericordiosas de Deus possam cobrir o orbe, alcançar a todos nós, nos fortalecer em nossa fé, em nossa esperança e nos dar o ânimo necessário para levar os seus ensinamentos, o seu amor a todos os locais onde a vida nos colocar. Que Deus possa nos abençoar, nos iluminar e até uma próxima oportunidade.